a gravar também. Só esperar para o pessoal acessar. Tem gente que não conseguiu voltar ainda. E aí a gente continua. Deixa eu ligar aqui minha bateria. E aí, galera? Estão conseguindo retornar no link? Deixa eu ver quantos temos agora. Tem que entraram alguns alunos novos, que bom. Acho que já voltou bastante gente. Vocês estão me ouvindo? Eu tô te ouvindo. Sim, tô ouvindo. Beleza. Tá. Então, pessoal, só dando continuidade aqui, né? Então, Linus Pauling, né, ele fez essa... ele fez essa construção, né, desse diagrama de distribuição para facilitar, né, um pouquinho essa organização. Então, ela é feita dessa maneira. Cada linha vai representar as camadas ou níveis e cada coluna vai representar os subníveis, certo? E aí sempre respeitando a quantidade máxima, tá? De cada camada e de cada subnível. Bem, e aí entra o terceiro número quântico, né? Que é o que a gente chama de número quântico magnético. Ele está associado, pessoal, a qual orbital, tá? Eu posso ter a probabilidade de encontrar aquele elétron. Então, vamos supor que eu esteja lá com o nosso subnível S. Esse subnível S vai ter uma caixinha, que é um orbital, né? E aí, esses orbitais são numerados. De que maneira? O orbital central é sempre o nulo. Então, nesse caso, eu só tenho um, que é o central, então ele é zero. Vamos ver o P. O P, eu tenho 3 caixinhas. Então, o central é zero, para a esquerda é negativo, para a direita é positivo. Como se fosse uma reta de números, né? Números reais ali, que eu, como vou para a esquerda, eu estou no negativo, vou para a direita, pensando no zero, eu estou com positivo. Aí, vamos supor aqui o F. O F, eu tenho 7 caixinhas. Então, a caixinha do meio é zero, para a esquerda, menos 1, menos 2, menos 3. Para a direita, mais 1, mais 2, mais 3. Então, seria assim. De qual maneira? A gente vai preencher os elétrons aqui em cada caixinha, que a gente ainda vai ver isso. E aí, a gente consegue localizar qual é, por exemplo, o elétron da camada de valência, né? O elétron mais externo, qual caixinha ele estaria localizado. Bem, e aí esses elétrons, eles são representados pelo número quântico de spin, né? São setinhas que vão representar o spin, que é o nosso elétron ali no caso, né? Que a gente está preenchendo. E aí, por convenção, a gente adota aqui o spin para baixo, a setinha para baixo, significa o número positivo. O spin para cima, o número negativo. Alguém mandou alguma coisa no chat. Marcelo não está ouvindo. Marcelo, você precisa ativar no seu... na sua tela principal. Eu tenho que falar com ele da turma, só um minutinho. Pessoal que não está ouvindo, precisa adicionar na tela principal
principal o áudio. Agora foi. Beleza. Então, pessoal, o que nós temos? Nós temos essa convenção adotada, tá? O número de spin ele é representado por ms ou simplesmente o S, tá? E ele vai me dizer se a setinha está para cima ou se a setinha está para baixo, indicando a configuração daquele elétron, tá? E aí a gente tem que ver como é que a gente vai usar isso, né? Bem, aqui é um resumo, tá? Quando a gente fala em nível, a gente está falando do número quântico principal, e ele varia de 1 até 7. Quando a gente fala em subnível, a gente está falando no S, no P, no D e no F. Aqui é um D. S, P, D, F. E aí a gente começa no 0, vai do 0 até o 3. Quando a gente fala em orbital, né? A gente está falando em qual caixinha nós estamos. Então tem que pensar que a central é sempre 0, para a direita positivo, para a esquerda negativo. E aí, em relação ao elétron, né, o spin, eu tenho por convenção que para baixo é positivo e para cima é negativo. E aí, como é que a gente faz para preencher, né? A gente usa dois princípios, né? Um princípio e uma regra, na verdade. O princípio de exclusão de Pauli. Ele diz que um orbital vai acomodar no máximo 2 elétrons de spins contrários. Então, cada caixinha daquele acomoda 2 setinhas. Mas eu não posso botar as 2 setinhas para cima ou as 2 setinhas para baixo. Tem que ser uma para cima e uma para baixo, tá? Mas aí tem um jeito da gente preencher. A regra de Hund que vai dizer isso pra gente? Ela diz que se eu estou no mesmo subnível, na mesma quantidade de caixinha, no bloco de caixinha, primeiro eu tenho que preencher todos os orbitais vazios, que eu gasto menos energia, né, do que se eu fosse colocar 2, 2, 2. Então, eu preciso colocar primeiro todos para cima, depois eu venho repreenchendo, sempre da esquerda para a direita. Então, vamos supor que eu tivesse 3 elétrons para preencher, tá? Os elétrons são as setinhas. Primeiro elétron, segundo elétron, terceiro elétron. E se eu tiver 4 elétrons? Primeiro elétron, segundo elétron, setinha para cima, terceiro elétron. O último elétron, ele vai entrar na caixinha vazia da esquerda para a direita, para baixo, sempre com setinha ao contrário. Eu nunca vou ter 2 setinhas, as 2 para cima ou as 2 para baixo, nunca, isso está errado, tá? 5 elétrons, eu boto o primeiro, boto o segundo, boto o terceiro. Venho com 4 para baixo, né? E o quinto para baixo também. Se eu tivesse 6, a mesma situação. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Então, a gente tem sempre essa informação aí de colocar para cima ou para baixo o nosso spin. Bem, e aí esse diagrama, ele vai estar organizado, né, como eu falei com vocês, em relação às linhas que estão associadas às camadas e as colunas estão associadas aos nossos subníveis. Então, todo mundo aqui é S, todo mundo aqui é P, todo mundo aqui é D, todo mundo aqui é F. Tem um erro aqui que é 5F. Cada linha vai ter sempre um númerozinho na frente, que é o que representa a camada, como a gente já tinha conversado. E aí ele sempre vai respeitar a quantidade máxima de elétrons que o subnível permite, que a gente já tinha visto, que o nível e o subnível permite. Aí, se eu fosse construir, né, como é que eu construo esse diagrama? Eu faço essa colocação, né, da primeira coluna todo mundo S, segunda todo mundo P, terceira todo mundo D e a última todo mundo F. Cada linha com um número associado à camada que representa. E aí vou preencher com setas na diagonal. Então, a primeira seta, a segunda, terceira. Por quê? Porque a ordem, pessoal, de preenchimento de elétrons não segue essa ordem crescente. 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d. Não, isso está errado. A gente vai seguir numa ordem que é em relação à energia, tá? Sempre da menor energia para a maior. Então, eu venho 1s, 2s. Volta aqui para cima, 2p, 3s. Volta aqui, 3p, 4s. Aí agora eu vou 3d, 4p, 5s. 4d, 5p, 6s. 4f, 5d, 6p, 7s. Agora, 5f, ele está com erro de digitação, 6d, 7p. Então, essa seria a ordem aí do nosso diagrama. Eu coloquei aqui embaixo. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, sempre seguindo, ó. 4S2. 3D10, repara. 3D10, 4P6. 5S2. E assim sucessivamente.
tá? E aí, essas ordens, pessoal, o cobalto, por exemplo, ele tem 27 de número atômico. Então, ele tem 27 elétrons. Se eu fosse preencher, seguindo aqui a ordem, né, de energia, seria 1s2, 2s2, vem aqui para o 2p, 3s, depois 3p, 4s, depois 3d. Até, gente, o somatório dos expoentes darem o número de elétrons. Então, ó, 2 com 4, 6, com 2 com 2, 4, com 6, 10, com 2, 12, com 6, 18, com 2, 20, com 7, 27. Então, eu vou somando os expoentes até dar a quantidade de elétrons que eu tenho. Né? Se eu fosse preencher em ordem geométrica, né? Ou ordem... Peraí, mandaram mensagem. Tá, mas o que o spin representa exatamente? Ele representa, falando em nível técnico, tá? Que é o que a gente passa no nível técnico, ainda é a mesma coisa que a gente passa no nível médio. Vocês vão entender como se fosse o elétron, tá? Em nível técnico, a gente não explica mais a fundo o que seria o spin. Caso vocês tenham, alguém tenha curiosidade, eu posso passar um material mais aprofundado. Mas esse spin representa, nesse caso, é como se fosse o elétron, tá? Que são as setinhas. Para nível técnico, a gente não aborda a química mais específica, somente em nível superior, tá? Mas se tiver, Rafael que perguntou ali o que ele representa, o spin, se tiver alguma dúvida, se tiver alguma curiosidade para querer entender melhor, eu posso passar um material mais específico para que você possa entender, mas não está na ementa, né, do que a gente aborda no técnico em química, tá? É só para nível superior mesmo. E aí, se eu for falar aqui, eu vou acabar confundindo o restante da turma. Não é questão de aceitar, Rafael, é questão de que não está na ementa, né? E aí o que a gente pode falar é que o que eu posso passar, né, para nível técnico é que é a representação do elétron, tá? Na distribuição dos elétrons. E aí o que eu estou te falando é que caso você deseje, eu posso te passar, né, por e-mail um material específico sobre isso para você entender um pouquinho mais. Só que eu não tenho como falar isso para a turma inteira nesse momento, porque vai acabar confundindo a cabeça deles, porque é uma teoria um pouquinho complicada. Tem aí a Adriana que não me deixa mentir, tá? Então, assim, eu posso te passar, depois você me passa o seu e-mail que eu te mando para você um material específico sobre isso. Combinado, Rafael? Desculpa aí não conseguir falar muito sobre isso, mas para não confundir o restante. Mas eu te passo esse material, você me fala o seu e-mail, tá? Beleza. Aí, ordem geométrica ou distância. Ordem geométrica, pessoal, é a ordem crescente. Foi aquilo que eu falei para vocês, né? Que a gente não está pensando na energia. A gente estaria pensando... Ah, tá. Agora que eu entendi o que você falou. Tudo bem, Rafael. Desculpa aí por ter entendido errado, mas eu te passo por e-mail sem problema nenhum, tá? A ordem geométrica ou distância, pessoal, seria considerar a ordem, né? A ordem crescente, por exemplo, 1, logo em seguida vem um 2. Então, eu sigo 2S, 2P. Aí eu não viria para o 3S, mas aí aqui, ó, eu viria 3S, 3P, não iria para o 4S, eu iria para o 3D. Seguindo em ordem crescente, ó, 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 3D, 4S, 4P, 4D, 4F. Seria isso, a ordem geométrica, organizada em números, né, de ordem crescente que a gente já está habituado. E aí a gente acaba tendo duas informações importantes, pessoal, quando a gente faz essa distribuição aqui do cobalto e para no número atômico 27. Repara que ele vem 3P6, seguindo aqui a ordem, 4S2, 3D7. Então eu tenho duas informações importantes. Ele terminou no 3D7, né? 3D6, enfim. Essa informação do 3D está me dizendo o subnível de maior energia. Já o subnível mais externo, concorda comigo que é o 4S2? Porque eu estou na última camada, né? A minha camada mais externa nesse exemplo é o 4E, é o 4 na casa,
camada 4 no subnível S. Então, eu tenho duas informações. Subnível de maior energia, né, que seria associado ao 3D, e subnível mais externo, que seria associado ao 4S, tá? Se eu fosse fazer a distribuição em níveis, eu pego aqui todo mundo que tem o número 1 na frente, é da primeira camada. Então, só o primeiro mesmo, porque ele só tem 1. Então, quantos elétrons ele tem? 2. Todo mundo é da segunda camada, que é a camada L. Eu somo os expoentes, ó, 2 com 6, 8. Todo mundo da terceira, 2 com 6, 8. Com 7, 15. Todo mundo da quarta camada só tem 4s2, 2 elétrons. Então, a distribuição por níveis seria isso. Por subníveis, seria essa 1s2, 2s2, 2p6. Então, tem até um exercício que agora vocês conseguem fazer na nossa primeira lista de exercícios, que ela é exatamente sobre isso. Ela pede a distribuição em níveis, que seria aqui K, L, M, quantos elétrons tem na primeira camada, na segunda, na terceira, na quarta, e assim sucessivamente, e depois pede a distribuição em subníveis, que seria a do diagrama de Linus-Pauling, que a gente está habituado a utilizar, certo? Aí, pessoal, logo depois eu coloquei, deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha lá no chat. Não. Qualquer dúvida vocês podem falar. Agora eu coloquei aqui alguns exercícios para fazer uns exemplos com vocês, né? Para poder facilitar aí a nossa próxima etapa, que é resolver exercícios de distribuição eletrônica, tá? Vocês vão colocar, esse exemplo seria o quê? Coloque em ordem crescente de energia os subníveis eletrônicos 4D, 4F, 5P e 6S. Então, em ordem crescente de energia. É seguindo a distribuição de Linus-Pauling, tá? Não é dessa maneira aqui. Dessa maneira aqui seria aquela ordem geométrica, né? Pelos números. Primeiro vem o 4, depois vem o 5, depois vem o 6. Então, como é que ficaria, né? Eu venho 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. 3p6, 4s2. 3d10, 4p6, 5s2. Aí eu venho para o 4d, ó. Repara, 4d, 5p, 6s, depois 4f. Então, a resposta correta nesse caso seria a opção que apresenta essa configuração, que é exatamente a letra C, ó. 4D, 5p, 6s, 4f. Então, aqui a gente estaria em ordem crescente de energia, tá? Bem, aí aqui eu coloquei um exercício que mistura praticamente todo o nosso capítulo 1. Ele apresenta duas informações de átomos e diz que eles são isótopos. Aí ele diz que, fala que o átomo Q apresenta de número de prótons, né, número atômico, 3x menos 5, e número de massa do R é 6x. Aí ele diz que o átomo R tem 44, eu comi ali, deixa eu passar para o próximo tem, 44 nêutrons, tá? Eu vou editar para passar ali para vocês. 44 nêutrons. Qual a distribuição eletrônica do átomo Q no estado fundamental em níveis e subníveis de energia? Então, a primeira parte, né, é a gente descobrir quantos elétrons ele tem. Uma vez que a gente tem a informação de massa, que são 6x, né, a informação de que ele tem 44 nêutrons, né, mas aí a gente consegue saber, tem que primeiro fazer que eles são isótopos, né? E aí a gente consegue montar ali uma equaçãozinha, né, algébrica para poder descobrir. O que acontece? Como eles são isótopos, né? Eu sei que a quantidade de prótons deles são iguais, tá? Então, ele faz aqui uma igualdade, né? Então, ele pega as informações, vamos supor ali só que acho que ele representou ao contrário. Ele tem que ser não isótopo nesse caso. Ele tem que ser. Mas é o R que tem. Nesse caso aqui, o que ele tem que fazer? Ele tem que primeiro, pessoal, descobrir quantos elétrons, né? Qual vai ser a estrutura, né? Do Q. Porque ele quer fazer a distribuição do Q. Mas repara que ele me deu uma informação de X. 3x menos 5 e 6x. Tá?
E aí, o que a gente tem que fazer? A gente precisa fazer de maneira a encontrar esse X primeiro, para poder descobrir quantos elétrons ele tem. Porque depois que eu descobrir o X, eu posso vir aqui e fazer 3 vezes X menos 5 e vou ter o valor que eu preciso para fazer a distribuição, tá? E aí aqui ele faz 6x é igual a 3x menos 5 mais 44. Esse 44, ele é a quantidade de nêutrons. Michele, por que ele está fazendo isso? Aqui, pessoal, vou até abrir no PowerPoint para escrever, que vai ficar mais fácil. Deixa eu abrir lá. É esse aqui. Tá. Olha o que ele fez. Deixa eu aumentar um pouquinho para vocês conseguirem ver. Ele fez a seguinte equaçãozinha, ó. Número de massa, ele vai ser prótons mais nêutrons, certo? Então, o número de massa é 6x. O número de massa é 6x. Só que ele pegou e passou para o outro lado, né? O que ele tem aqui é a informação, né? Ele sabe que os prótons do R também são 3x menos 5, concorda? Isso aqui, ó. Deixa eu botar aqui um negócio para tirar. É uma informação, ó, associada ao nosso a quantidade de prótons já que eles são isótopos. Prótons de quê? Posso fazer essa igualdade porque são isótopos. São isótopos. Tá? Então, o que ele fez aqui, gente? Ele pegou a quantidade de prótons de Q, e viu que era igual ao R, porque são isótopos, né? E aí substituiu aqui, ó, no A. O A é 6x, repara, 6x, tá? O P vai ser 3x menos 5, que é exatamente o que está aqui. Prótons dos dois é iguais, eles são isótopos. E o N é 44. Aí, com isso, ele faz, né? Passa para o outro lado, muda de sinal, deixa de um lado somente o que tem a incógnita x, que seria o 6x. 6x menos 3x, e do outro lado ele faz 44 menos 5, que dá 39. Aí, nisso, ele faz 6x menos 3x dá 3x, igual a 39. Então, x é 39 dividido por 3, que são 13. Então, agora eu consigo preencher ali, né, e achar a informação da nossa quantidade de prótons. Ó. Ai, meu Deus, eu quero pegar um negócio para o outro. Ó, nós tínhamos que a quantidade, né, o número atômico ali, que nesse caso vai ser igual à quantidade de prótons e igual à quantidade de elétrons. Certo? Seria 3x menos 5. Então, ficaria 3 vezes 13 menos 5. Isso vai dar 34. Então, essa informação, né, ele consegue depois que ele faz o cálculo do x. Então, por isso que eu disse que esse exercício era interessante, porque ele usa toda a matéria que nós temos. Tá? Então, fica a quantidade no número atômico, de prótons nesse caso, e a quantidade de elétrons, ela fica igualzinha. Então, nesse caso, a gente tem que daria 34. Ah, Michele, tá bom, fez aí a primeira parte da matéria, agora o restante. Tá, eu peço para distribuir em níveis e em subníveis de energia. Então, repara, são 34. Eu vou distribuir, pessoal, somando os expoentes naquela ordem, tá? Na ordem das setinhas, até chegar no número de elétrons que eu tenho. Então,
2, um S2, 2S2, 2P6, 3S, até chegar. Então, 2 com 2, 4. Com 6, 10, 12, 18, 20, 30, 34. Então, aqui eu já tenho a distribuição em subníveis de energia. Eu ainda não tenho a informação em relação aos níveis de energia, tá? Para eu ter em relação aos níveis de energia, eu preciso pegar todo mundo que está na primeira linha, né? Que seria a nossa primeira linha aqui. Só tem um S2, então são 2 elétrons. Todo mundo que está na segunda linha, 2S, 2P. 2 com 6, 8. Todo mundo que está na terceira, 3S2, 3P6, 3D10, 18. Todo mundo que está na quarta linha, 2 com 4, 6. Então, aqui eu passo a ter a minha distribuição em níveis. Alguma dúvida? Tá tranquilo? Essa matéria a gente ainda não viu, não tinha visto ainda presencialmente, né? Então, eu tinha disponibilizado já o vídeo, mas, né, vocês não tinham visto ainda, a gente não tinha conversado ainda sobre isso. Mas aí agora vocês conseguem terminar aquela lista e eu liberei a segunda lista hoje, ou ontem, sei lá, no Google Classroom. Tá? E aí vou falar um pouquinho mais sobre ela com vocês. Bem, aqui a mesma coisa, ó. O átomo A, aí ele me dá 3x mais 2, 7x, então aqui é o próton, aqui é a massa, tem 38 nêutrons. O número de elétrons existentes na camada de valência desse átomo é, então, na última camada, na camada mais externa. Como é que a gente faz aqui? A gente vai ter a informação do 3x mais 2 e do 7x. E aí a quantidade de nêutrons é 38. Então, eu consigo fazer, substituindo na formulinha, que o número de massa é 7x, vai ser igual ao número de prótons, que é 3x mais 2, mais o 38, que é o nêutrons. E aí eu acho que o x é 10. Michele, são 10, mas e aí como é que eu faço para calcular o número de elétrons? 3 vezes 10, 30, mais 2, 32. Então, a gente tem aqui a informação de 32, tá? E aí, ele quer saber quantos elétrons tem na camada de valência. A gente faz a distribuição, ó, 1s2, 2s2, até chegar a 70. Então, 2 com 2, 4, 6, 10, 12, 18, 20, 30, não é, 30, 40, 32, é. Então, 10, 12, 18, 20, 30, 32. Então, a camada de valência, pessoal, que é a que ele quer descobrir, né, é a mais externa. Então, quantos que seriam? Quantos que seriam aqui para a gente fechar, né, na camada de valência? A camada de valência é a minha última camada, então 4s2 mais 4p2. Então, ele teria 4 elétrons na camada de valência. Vou até anotar aqui para vocês depois terem aí no... Seria 4 elétrons na camada de valência. E aí, vou colocar aqui um negocinho para meio que vocês identificarem depois quando estiverem estudando. Seria esse. E esse. Tá? Então, os 4 elétrons vêm exatamente dessa parte. Certo? Bem, e aí, o que eu vou pedir para vocês fazerem pela semana que vem? Quais são as tarefas, né? Terminar a lista 1, quem ainda não terminou. Tá faltando a gente corrigir do exercício 10 ao 14. Né? E fazer a lista 2 que eu disponibilizei lá no Google Classroom. Eu coloquei esses slides para vocês lá, porque eu tinha modificado algumas coisas, né, para deixar algo um pouquinho mais dinâmica. Fiz algumas anotações agora, então vou trocar lá o arquivo, tá? Então me dá aí uns 10 minutinhos, que aí eu boto já esse arquivo atualizado lá para vocês no Google Classroom, tá? E é engraçado, bom que tá até acabando o nosso tempo exatamente no momento que seria o momento. Então, eu agradeço aí a atenção de vocês, espero que vocês tenham conseguido acompanhar aí, que tenha sido proveitoso,
tá? E aí a gente combina assim, na semana que vem, a gente se encontra novamente. Vou começar corrigindo esses exercícios. Se vocês tiverem alguma dúvida, tá? Vocês podem entrar em contato comigo, né, no particular ou no grupo mesmo, em relação à matéria, em relação aos exercícios, qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês precisem, podem mandar mensagem, tá? Qualquer horário, não precisa ser somente no sábado, tá? Eu tô aí disponível. Se eu não responder na hora, porque a gente tá com uma grande demanda nesse tempo, né? Mas fica tranquilo que eu respondo, tá? E agradeço aí vocês pela atenção. Gravei toda a nossa aula e vou disponibilizar para vocês lá no Google Classroom também. Caso tenha ficado alguma dúvida, vocês queiram assistir de novo. Espero que tenha sido proveitoso, tá? Boa semana aí para vocês e se cuidem. Boa tarde. Abraço, boa tarde. Muito obrigado pela aula. Imagina, eu que agradeço aí a atenção de vocês. Valeu.